tudo bem? Hoje eu decidi falar sobre um tema que em março temos o mês amarelo, que é da endometriose. A endometriose é uma doença que ela ataca silenciosamente. Muitas mulheres não sabem que tem e quando descobrem, às vezes é tarde demais. É necessário cirurgias, são necessários procedimentos muito mais fortes e que mexem com o equilíbrio da mulher do que quando ela descobre um pouco mais cedo. A investigação ela ainda é muito mal feita. Eu tenho várias pacientes que chegam no meu consultório entre 18, 25, 30, 40 anos, que sofrem com a endometriose. E aí elas se encontram num estágio muito mais avançado do que quando diagnosticado anteriormente. No vídeo de hoje eu quero explicar para vocês como é que funciona essa doença misteriosa, quais são os sintomas, os possíveis tratamentos e como isso pode te ajudar. Meu nome é Cris Martinkovics, eu sou acupunturista formada pela Associação Brasileira de Acupuntura e certificada pela China. Vem comigo? O meu desenho lindo do útero tá aqui. A gente tem então aqui o útero normal. Isso aqui seria o florescimento, né? Então eu tenho vários desenhos do útero onde eu faço analogia com flores, onde ele então consegue se proliferar, ele consegue ter vida. Esse aqui então, a gente ainda não tem conhecimento de nós mulheres. Eu rapidamente vou passar para vocês relembrarem de como a gente é feita. Então a gente tem o útero, aqui a trompa de falópio, aqui é a pontinha da trompa que faz a captação dos óvulos que estão aqui dentro do ovário, e aí sim, aqui é o colo do útero e aqui a vagina. Quando a gente fala de endometriose, existe um padrão onde existem focos que se proliferam por diversos lugares do útero e que isso é uma estagnação de sangue. Então você imagina que num ciclo normal de menstruação, a gente teria o seguinte: esse endométrio aqui, ele tá grosso, ok? Não houve a fecundação, então depois da ovulação eu entro nesse período pós-ovulatório, aonde eu deveria, se tem um óvulo, ele vem, nida aqui e forma-se um embrião, o neném. Caso isso não aconteça, a gente menstrua todos os meses. O que acontece então? Com esse endométrio muito mais grosso, ele deveria ter o sangue nesse fluxo. Um fluxo livre, um fluxo sem coágulo, um fluxo sem dor. Hoje, dificilmente as mulheres têm uma relação com a sua menstruação, com o seu ciclo menstrual de forma de amizade. Muitas delas odeiam e tem um negócio com a menstruação, com o próprio sangue que sai, que ele precisa sim de uma ressignificação. Essa ressignificação ela só vai acontecer a partir do momento em que você liberar junto com o teu sangue as suas mágoas, as suas tristezas, as coisas que não te fazem bem. E essa é a minha proposta, que você entenda o que está acontecendo, que teu organismo respeite isso e que você consiga liberar livremente o teu sangue junto com as suas mágoas, junto com a tristeza, junto com o que não te cabe mais. E com isso, você imagina que na endometriose o que acontece é que esse sangue não sai tão livremente. Ele vem e ele volta por algum motivo para os lados, para trás, como se fosse realmente um refluxo uterino. Ao invés de ir para fora, ele fica um pouquinho. Quando ele fica um pouquinho, ele acaba então coagulando e formando então o que a gente vai chamar de focos de endometriose. Existem alguns casos de mioma, onde isso acontece também, e é muito evidente que as questões emocionais e fisiológicas estão muito ligadas. E com isso então, eu vou explicar quais são os sintomas da endometriose, quais são os tratamentos para isso. Uma entre 10 mulheres sofrem com a endometriose. E isso faz com que eu tenha uma possível infertilidade. Porque você imagina que para o neném chegar e encontrar esse ninho, esse útero quente, com uma textura ok. Imagina que é uma cama o seu ninho. Se ela estiver muito lisa, muito esticada, muito fina,
o neném não consegue grudar, é muito duro. Se ela estiver toda enrugada, se ela estiver sem, imagina uma cama, né, toda enrugada, com o lençol todo ruim, quando você deita, você sente mal. Como é que é uma cama confortável? Ela é uma cama fofa, ela é uma cama quentinha, ela não é quente e nem muito fria, ela é morna. Essa é a temperatura ideal do útero. Quando eu falo em frio no útero, esse útero está frio demais, entrou frio por algum momento por aqui, que é o que pode me causar cólicas quando eu não tenho endometriose, por exemplo. Por isso que existem recomendações fortíssimas chinesas que a gente então tem algumas coisas que não faça, tipo entrar em cachoeira ou piscina quando a gente está menstruado, nosso colo do útero está aberto e pode ocorrer a invasão do frio. Sentar no chão gelado, a nossa avó já dizia isso, e andar descalça. O consumo do alimento gelado ou cru também interfere nisso, que é o que a gente vai ver agora. Quando a endometriose ela tem uma atuação muito mais forte do que a gente imagina, esses focos, ele como se fossem pegando os outros órgãos. Então eu tenho um paciente que já perdeu parte da bexiga, por exemplo. Ele pode pegar a questão do intestino. Esse foco ele vai meio que se acumulando e crescendo a cada fluxo menstrual. Então, quais são os sintomas mais comuns que a gente encontra hoje para quando a gente fala do diagnóstico da endometriose? As cólicas são muito intensas. Eu tenho pacientes que chegam aí para o hospital com esse tipo de cólica e com o tratamento e o livre fluxo desse sangue eu acabo diminuindo. Eu lembro mais uma vez que eu não consigo curar a endometriose. Os focos de endometriose, muito dificilmente a gente consegue remover totalmente com a medicina chinesa. Mas grande parte a gente estagna e em alguns casos sim a gente consegue a regressão dessa reabsorção. Mas o corpo tem que ser muito competente para que eu consiga então dissolver essas massas do endométrio que ficaram então retidas dentro do teu útero. A dor durante a menstruação. Então não é somente a cólica, mas essa dor persiste. Ela pode ser uma dor que ela vai para as costas, que ela se propaga para as pernas, por exemplo. Dor nas relações sexuais. Você imagina que o endométrio ele está inflamado, ele tem um problema. Então quando eu tenho um ato sexual e acontece que toca no colo do útero e é uma coisa que está inflamada, energeticamente é muito dolorido essa relação. A dor pélvica, uma dor mais localizada na região do colo, como se fosse um peso. Fadiga crônica e exaustão. Então muitas mulheres hoje chegam a ter síndromes de pânico, síndromes de ansiedade vinculada a isso, porque ela precisa fazer as coisas que ela tem que fazer para o dia dela render e ela não consegue, porque ela está muito cansada para executar tais ações. O sangramento menstrual ele é profuso, ele pode ter coágulo, ele pode ser vermelho, ele pode ser mais escuro, porque se ele é um sangue que ele tem dificuldade em sair, o fluxo de saída dele não é uma coisa livre, ele é uma coisa que dói, ele é uma coisa que incomoda, porque é como se ele tivesse sido arrancado de dentro do meu útero em direção, então, à saída, à vagina. E a maioria dos casos é infertilidade. Nesse caso de infertilidade, quando a gente não consegue, então, fazer com que a cama desse útero fique confortável, quentinha, um edredom de algodão bem gostoso, o que a gente acontece? Tem uma cama bagunçada, tem uma cama com endometriose, ela é uma cama que não foi arrumada, ela é uma cama que não está pronta para receber o neném. Então eu posso até ter a questão da fecundação, mas ele não nida, ele não vai para frente. O óvulo pode ter recebido espermatozoide, a trompa está bonitinha, e quando ele chega no palácio do feto, que é como o chinês chama útero, ele não consegue nidar. E aí sim acontecem as infertilidades. Eu não consigo engravidar com a endometriose. Hoje quais são os exames? Eu vou falar um pouquinho sobre a medicina tradicional e depois eu entro na medicina chinesa. Os diagnósticos hoje são feitos em consultórios dos ginecologistas. Sim. Eu posso ter sintomas todos e não ter o diagnóstico. Por exemplo, eu
Cris, vou tratar como se fosse um padrão, e eu já explico para vocês o que é isso, de endometriose, onde pode existir umidade, onde pode existir calor, estagnação de energia e de sangue nesse paciente. Ele tem tendências a ter miomas, por exemplo. O ultrassom endovaginal ainda ele é o primeiro método que o ginecologista pede para que a gente tenha, então, um primeiro diagnóstico da endometriose. O exame físico em si, porque ele dói na palpação. Existe uma dosagem de um marcador CA125 que ele é, quando está acima de 100 unidades por ml, ele indica sim que eu tenho uma propensão a ter a questão da endometriose fortemente. O diagnóstico então disso daqui, junto com o ultrassom, ainda é o mais preciso. Eu posso fazer ressonâncias magnéticas, porque em casos que eu tenho já a invasão dos órgãos dessa endometriose, muitas vezes eu não identifico via ultrassom somente. Aí eu preciso sim fazer uma ressonância para que eu veja qual é a área que está sendo afetada por esse foco de endometriose. A ecocoloscopia, que aí sim também é por dentro do útero, onde a gente consegue visualizar, juntamente com a laparoscopia, que eu entro então com um laparoscópio dentro do útero e para ver como é que está então o foco, como é que está a circulação ou a falta de circulação de energia nesses casos. Na medicina ocidental, então, eu tenho a questão da remoção. Eu faço a remoção dos focos de endometriose e em 20% dos casos, em um ano, esse foco voltou. Por quê? Segundo a medicina chinesa, eu não tratei a causa. Eu simplesmente limpei. Mas se eu não tirar o que está gerando essa sujeira, eu jamais vou conseguir que isso seja limpo. 40% em 5 anos. E 56% em até 7 anos. Então, mais da metade dos focos de endometriose vão voltar caso não tenha, então, um tratamento adequado para eliminar a causa. A medicina chinesa sempre tem por objetivo tirar o padrão, tirar o que te causou a dor, o que te causou a doença, seja ele emocional ou físico. Então, com a medicina chinesa, eu tenho algumas coisas que eu consigo fazer. A questão das fórmulas magistrais é uma coisa que me auxilia muito. Por quê? Na China, quando a gente vai na farmácia, eles têm várias caixinhas. Depois eu vou colocar uma foto para vocês disso. Eles têm várias caixinhas onde você vai na farmácia com uma receita, eles abrem essas caixinhas, eles pegam um pouquinho dessas ervas, colocam dentro de algum saquinho e você vai para casa e você faz chás referentes a isso. Hoje, devido à vida corrida, eu dificilmente recomendo somente os chás chineses, porque os chás chineses ele tem uma dificuldade um pouco maior, porque eu tenho que consumir 3 vezes por dia, eu tenho que andar com uma garrafinha térmica para aquilo. Para isso eu uso as fórmulas chinesas, que são cápsulas ou pills, dependendo da marca do fabricante, onde a indicação é muito mais fácil e eu consigo com que você realmente faça o tratamento de forma ideal. A acupuntura, ela é sim também uma questão que energeticamente ela reequilibra. Por quê? Uma vez que ela libera anti-inflamatório, ACTH, ele é um agente que vai auxiliar na desinflamação dessa questão do endométrio. Eu libero estrógeno e progesterona. Então, se eu estou dizendo que a questão de desregulagem hormonal ocorre por esses casos aqui, ele tem, então, uma ajuda da acupuntura nos casos desses 2 fatores. Ciclos e fertilidades. Eu consigo, então, auxiliar na regulação dos ciclos. Por quê? Quando eu tenho um acompanhamento na acupuntura, onde eu vejo como é que está o teu ciclo, se ele está curto na fase 1, curto na fase 2, longo na fase 3, longo na fase 4, eu consigo ter uma evidência de que existe então um problema de regulação. Os ciclos regulados e um endométrio livre de energia, eu consigo então estar auxiliando na fertilidade. E a fertilidade sim é um dos maiores pontos que as pessoas me procuram para que a gente tenha então esse endométrio. O primeiro fator eu acredito que seja a dor, porque ninguém merece conviver com a dor da endometriose. E o segundo é sim a infertilidade. Quando diagnosticado a infertilidade, dificilmente esse padrão vai ser remediado. Isso quer dizer que dificilmente um remédio vai curar isso para mim. Eu preciso então auxiliar essa paciente a entender esse padrão que está acontecendo com ela, a gente identificar se é calor, se é umidade, se é a junção dos dois, se é a estagnação de energia ou a estagnação
de Shui, que é o sangue. A gente chama a endometriose da doença, uma das doenças do Yin. O Yin é a mulher e o Yang é o homem. O Yin é o meu lado feminino e o Yang é o meu lado masculino. Os padrões de energia que a gente tem deveriam estar em equilíbrio nesses dois aspectos. Acontece que as mulheres hoje inverteram o seu papel. Estão muitas vezes fazendo com que elas vistam a capa da Mulher Maravilha e que elas saiam dominando o mundo como se elas fossem Yang. A competição com o masculino é uma coisa muito fortemente. E aí a falta do respeito acontece que eu tenho uma diminuição do meu Yin e um aumento do meu Yang. E esse Yang que aumenta, geralmente ele é o do fígado, que é a mulher mais irritadiça, que é uma mulher muito mais frustrada com a questão das coisas que não saem do jeito que ela quer, ou no trabalho ou em casa, porque as pessoas não agem do jeito que eu preciso. E aí eu volto a te perguntar, quem é que te deu o poder e o bastão de Deus para querer controlar tudo? A estagnação de energia no fígado e Shui, que é o sangue, ele tem sim uma questão muito forte de influência, porque quando eu não consigo ter o livre fluxo de energia para o útero, quem sofre é essa estagnação. Eu não tenho a energia que sai, eu não tenho o sangue que sai suficiente. O que acontece com esse sangue? Ele retorna para as minhas trompas, retorna para o meu ovário, retorna então em forma de sangue sim, e aí acaba ocorrendo essas estagnações. Então, a estagnação, ela vai acontecer devido a alguma coisa que não saiu, devido a alguma coisa que tinha que ter saído e que acabou ficando preso dentro de mim. Uma diminuição do feminino, que é o que eu estou falando em referência ao Yin e Yang, a relação do seu feminino com você, quando você se permite ser mulher, quando você é cuidada, quando você tem coisas que a menina precisa. Isso não tem a ver com feminismo ou com machismo. Existem energias, existem necessidades fisiológicas que a mulher precisa para que isso aconteça. E aí sim entra uma questão. Todas as mulheres que eu atendo são extremamente controladoras. Elas querem ter o controle das situações, o controle financeiro, o controle do tempo, o controle do mundo, o controle dos filhos. Então, o padrão ser controladora e ter endometriose é muito, muito, muito evidente. Cris, como é que eu consigo melhorar a questão do meu controle? Quando você identifica qual é o teu padrão, identifica que você precisa mudar, uma primeira coisa você já tem, que é o conhecimento. Quando você tem o conhecimento de que uma coisa não está te fazendo bem, ter esse excesso de controle, que você realmente não vai conseguir mudar e fazer as coisas do seu jeito, somente do seu jeito, é porque você às vezes não está comunicando como você deveria, por exemplo. Então você imagina comigo, se eu sou uma mulher controladora e que eu quero que todos os dias a gente almoce ao meio-dia, ok? Se eu não comunico isso para os meus filhos, para o meu marido, para o meu cachorro, para a pessoa que me serve a comida, eu não consigo fazer com que essas pessoas estejam ao meio-dia ali dentro. Agora, se eu falei assim, gente, eu tenho um compromisso e hoje eu preciso que vocês desçam para almoçar ao meio-dia e que o almoço esteja pronto ao meio-dia por causa disso, ou porque eu quero, por causa de um compromisso, eu conversei, eu alinhei a minha expectativa com você numa forma de eu tenho uma expectativa. Quando eu alinho a expectativa com essa pessoa, é muito mais fácil, porque eu tive o comprometimento dela. Agora, se eu tive um comprometimento dela e ela não cumpriu com esse trato, digamos assim, é sinal que não tem a importância que tem para mim essa questão. Eu preciso então rever. E aí sim, eu passo somente a dar controle, a dar permissão para as coisas que eu consigo controlar que dependem de mim. Por exemplo, uma autocobrança, uma autogestão que não depende das outras pessoas. Por exemplo, essa é uma das coisas que pode auxiliar com que você se comunique melhor, com que você consiga relaxar mais, porque o excesso do controle sim só tem a te prejudicar. Uma das causas que a gente tem então é a questão da umidade e do calor, que era o que eu falei primeiramente sobre ela.
A umidade e o calor, existem alimentos que fazem isso, existem comportamentos que me trazem um aumento da umidade e do calor, sim. Então você imagina, quando eu tenho propensão a nódulos de mama, então existem que os nódulos, os miomas, tudo que gera massa, ele tende a ser sim uma questão de acúmulo. E o acúmulo sempre está vinculado na medicina chinesa às umidades. Acne cística, então aquela acne que gera cistos realmente, que incomoda, que pode ser no rosto todo, pode ser não somente, ele tende a ser um dos indicativos de que eu posso ter um padrão de endometriose por umidade e por calor. As fezes têm muco e um cheiro intenso. A mucosidade é, para o chinês, a umidade. Umidade mais calor, ela inclusive gera fleuma, que o chinês chama de gordura localizada. Então, a fleuma, que pra gente é essa gordura localizada, ela tem um forte disso de que eu tenho comportamentos, padrões alimentares e de pensamentos que podem gerar, sim, um aumento dessa umidade, desse calor. A menstruação pode apresentar muco. Então, parece que o teu muco cervical está saindo junto com a menstruação. E não é isso. Acontece que excesso de umidade faz com que isso aconteça. Pacientes que têm a tendência a ter uma umidade muito maior, elas acabam tendo uma ovulação, que é acompanhada assim pelo muco cervical, um pouco mais aquosa. Então é como se fosse um xixi, é uma aguinha que sai, ela não chega a ser um muco que eu consigo pegar e fazer um movimento de liga da gema do ovo. Candidíase de repetição. A candidíase, ela sim é uma doença extrema de umidade e de calor. Quando eu tenho, por exemplo, o uso presente de absorventes internos, o famoso AB, ele faz com que eu não permita que o sangue saia e ele faz com que eu tenha um acúmulo de calor. Existe um fator muito importante nisso. A minha alimentação conta muito mais do que somente um absorvente interno, ok? Por exemplo, quando eu como muito açúcar. O açúcar, ele é sim a cocaína branca que nós estamos consumindo o tempo todo. E a gente vai falar porque a gente não pode comer com endometriose. A questão do sobrepeso. Por quê? Se eu falei que umidade mais calor é a fleuma para o chinês, eu vou ter então um acúmulo de gordura. O acúmulo de gordura, ele é sim muito vinculado a esses padrões que a gente está falando. As dores articulares, elas podem estar vinculadas porque uma vez que eu tenho energia que não flui livremente, eu posso ter locais de dor. Eita, chegou a parte que a maioria vai deixar de me seguir nesse momento. É onde a gente vai falar um pouquinho sobre quais são as questões das regularidades e refeições que eu preciso fazer e o que eu não posso fazer. Esse quadro ele é muito importante para que você tenha ele sempre em mente e depois eu mando também um print dele para vocês. Então vocês imaginam que a regularidade da alimentação ela é muito importante. Eu preciso comer bem de manhã, que é o maior momento onde eu consigo absorver as coisas alimentares, o meu yin. Lembra que tudo que é massa é yin. Tô colocando para dentro essa comida, essa energia do yin. E a regularidade que eu digo nas refeições, ela tem muito a ver com a quantidade, com o horário e com a distribuição das cores do meu prato. Existe uma questão mental quanto ao tratamento dessa umidade, desse calor, que é a criatividade. Como é que eu consigo ter um excesso de controle e ao mesmo tempo ser criativo? Não combina. Então, é uma coisa que você vai ter que voltar para dentro de você e encontrar qual é o seu caminho do meio, para que você tenha, então, o controle na medida certa e que você consiga desenvolver atividades, projetos para desenvolver a sua criatividade. Quando você gera um bebê, você está fazendo o quê? Criando. Então isso tem muito a ver com a questão da imaginação, com a questão de quão criativo você consegue ser na sua vida. E a meditação te auxilia muito nesse processo, porque é o momento onde você para ouvir o universo. Quando a gente reza, a gente pede para o universo. E quando a gente medita, a gente recebe do universo. Muito bem. Quais são então os alimentos que eu não posso consumir no caso de um padrão de umidade e calor que causam a endometriose? O primeiro deles é o açúcar. O açúcar ele gera calor.
E ele, junto com leite e farinha, são agentes que são inflamatórios para o meu corpo. Se eu estou dizendo que o meu útero tem um problema inflamatório, quando eu começo a colocar esses agentes, eles são extremamente prejudiciais para o que a gente está falando. A questão da banana, a banana ela é mucosa, ela é muco, né? Quando você, por exemplo, quer fazer um sorvete e você usa a biomassa de banana, você está usando o quê? Como se fosse a gordura hidrogenada de um sorvete normal, que você está fazendo com que a banana seja substituída para isso. O abacate é um alimento extremamente quente, então esse óleo do abacate nesse momento ele não é bem-vindo. Os chocolates, todas as farinhas refinadas, os processados, os industrializados, tudo que você abre de pacote, a questão dos congelados, a soja, os alimentos crus. Então o prato de salada ele pode ser consumido depois da refeição, onde eu já tenho a minha barriga quentinha e eu coloco então o alface, eu coloco a salada. Mas você começar uma refeição com a questão do cru, do frio, não é uma coisa muito bem vista, porque ele pode causar estagnação. Uma vez que eu coloquei isso mais no final da minha refeição, ele tende a fazer então um equilíbrio. Um prato de salada à noite, por exemplo, o chinês nem imagina fazer isso, porque você come tudo que é frio e você vai dormir. A questão do sorvete, o sorvete ele tem tudo que eu não preciso, ele tem umidade, ele gera calor por causa da gordura, então o sorvete está proibido. As bebidas geladas, então a água gelada, tudo que eu tirei da geladeira, que eu deixo um pouco fora da geladeira para que ela fique fresca. Não estou dizendo para você tomar água quente, eu estou só te pedindo para você não consumir o gelado. E as nozes também nesse momento ele tem um calor que a gente não precisa. Então esses são alguns alimentos que, por padrão, a gente tira em casos de endometriose, porque ele prejudica e muito o caso da inflamação no teu corpo. O que eu posso comer então, Cris? Porque você tirou tudo que eu gosto. Quando a gente tem um padrão de doença, desculpa, mas não me interessa o que você gosta ou deixa de gostar. Eu preciso que você me ajude, porque o teu alimento ele é o teu remédio, e remédio ele não é gostoso. Algumas coisas, como melão, melancia, uva, figo, morango e pera, é muito bem-vindo, porque são alimentos mais frios, mais refrescantes, que vão nos auxiliar nesse tratamento. Os vegetais, repolho, pepino, abóbora, aipo, batata, berinjela, broto, endívia, tomate e salsa são os vegetais indicados para esse momento, porque eles vão me ajudar a fazer a circulação de energia. Os grãos, o arroz e de preferência o integral. Sementes de lótus, então o chinês ele trabalha muito com a questão de lótus. Toda vez que eu vou na Liberdade tem as pessoas vendendo as flores de lótus lá, é uma coisa que a gente deveria aprender a como fazer mais. Eu vou lançar um desafio para mim mesma, aonde eu vou fazer alguma receita com essa questão da lótus, porque não adianta eu indicar se eu não consigo nem mesmo eu fazer. Então, fica ligado, porque eu vou colocar alguma questão do lótus na nossa vida, além de ser uma flor lindíssima. A semente de girassol, alcaçuz, manjericão doce e cabelo de milho. São coisas que ou em forma de semente ou em forma de chá você pode consumir. Além de os chás indicados para isso são eles: mil folhas, cana do brejo, douradinha e agrimônia. São chás que em lojas de fitoterápicos brasileiros você consegue encontrar com facilidade. Vamos falar então do segundo padrão de estagnação de Qi e de Xue, energia e sangue. Existe um padrão então de uma questão já de doenças hematológicas de coágulos, aquelas pessoas que têm, por exemplo, trombofilia, que tendem a ter realmente a propensão de doenças de coagulação. Indicativos de varizes, já me indicam que eu tenho tendência a ter uma estagnação de energia de Xue. Na TPM, são pessoas que ficam extremamente irritadas, são mais agressivas, com mamas doloridas. As mamas doloridas indicam uma estagnação de energia que acontece então no peito. Depressão e angústia, aquela opressão no peito, aquele sentimento que tem alguma coisa que não está bom. Um nó na garganta. O
chinês chama isso de caroço de ameixa, como se realmente tivesse alguma coisa. É um padrão que quando eu falo ou quando eu choro, melhora. Dificuldade de iniciar o sono. Eu tenho problemas com iniciar o dormir. Depois eu durmo, mas para cair no sono é muito difícil. Por quê? Porque essa energia não para dentro de mim. Tendência a ter hemangiomas e hemorroidas. Também são padrões de pessoas que podem sofrer um padrão de deficiência de circulação e com isso sim a estagnação de energia e de sangue. As cólicas são muito maiores na paciente que sofre de endometriose por estagnação de energia e de sangue do que nas de umidade de calor. As de umidade de calor ela sente um pouco mais de peso e essas daqui elas sofrem imensamente com as cólicas. O tratamento então para o caso de estagnação de energia e de enxuez são controlar as emoções. Lembra que eu falei da questão do controle? Então se você tem que ter o controle de alguma coisa, que você tenha esse controle sobre você mesma. Quais são as coisas que você pode fazer para que você seja mais equilibrada emocionalmente? E a gente está falando de inteligência emocional. Quais são as coisas que eu permito ou que eu não permito que me afetam? Exercícios físicos regulados e com a intensidade moderada. O Tony vai gostar dessa parte. Evitar sexo na menstruação. Por que eu estou dizendo isso? Se vocês entenderam o que eu estou dizendo desde o início, eu estou dizendo que a estagnação que causa, seja ela de umidade, de calor, de energia do nosso útero, é porque não sai a energia, porque não sai o sangue. E nisso eu estou dizendo para você o seguinte, se você tem a questão do sexo, enquanto você está menstruada, você faz com que o que tenha que sair acaba tendo um obstáculo, que acaba tendo um contrafluxo. Quando você coloca o esperma para dentro, ele está jogando o teu sangue para dentro de volta. Lembra que nesse momento o colo do teu útero está aberto para que a menstruação saia por ele. A questão do AB. Então a gente realmente pede para que não use o AB. E muito bacana essa iniciativa das mulheres de usarem os coletores menstruais, de usarem as calcinhas recicladas, as questões todas de deixar esse livre fluxo sair de dentro delas. As frutas, então, que eu posso consumir quando eu tenho a questão dos tratamentos por estagnação de energia, são elas: pêssego, melão, os vegetais, principalmente a berinjela, o peixe, o caranguejo, o queijo tofu, feijão preto, açafrão, aipo, e aí sim, os chazinhos, camélia, por exemplo, castanhas, volta ao lótus muito presente, a pimenta branca, rabanete, rosa e vinagre, que são as coisas que vão auxiliar a gente a fazer circular essa energia. Lembrando que quem faz circular essa energia toda é o fígado. Voltamos ao nosso famigerado fígado. Isso acontece quando eu tenho então um padrão de vinagre, onde o ácido regula o fígado. O fígado ele é o cara que controla a energia, que tem que descer, que tem que subir, que tem que entrar, que tem que sair. Se ele é esse cara aqui e ele é equilibrado pelo ácido, vocês concordam comigo que o vinagre tem um fator extremamente importante nesse caso. Os chás que eu recomendo para esse tipo de padrão: a melissa, camomila, açafrão, mulungu e erva doce. Você pode misturar os chás, você pode estudar um pouco mais sobre essa técnica tão antiga e que a gente tão pouco usa para a nossa saúde. E aí a gente encerra então esse vídeo. No próximo vídeo eu vou falar sobre síndrome do ovário policístico. Ok? Te vejo no próximo. Tenha uma ótima semana. Beijo, beijo.